Opa, tudo bom? As cores em si são apenas eventos físicos, nada mais, nada menos. No entanto, seus efeitos psicológicos, na maioria das vezes, é subestimado. Eu não estou falando diretamente da psicologia das cores, e sim de vários efeitos que as cores podem trazer. Há uma divisão clara nas etapas de colorir, que no caso é fazer a luz e sombra e depois aí sim colocar a cor. Um dos exemplos mais importantes é o contraste, que ele meio que demonstra como que é o comportamento da cor. Inclusive, graças a essa propriedade, a cor muda o seu comportamento de forma bem radical. E há alguns efeitos estranhos também, como vou mostrar nesse vídeo. Meio que os artistas tentaram patronizar a temperatura da cor. Por exemplo, entre cores frias e cores quentes. Mas vocês já viram uma chama azul? Ou uma chama verde, por exemplo? Então, no fundo, a temperatura das cores ela é completamente irrelevante, porque uma cor quente ou fria podem acabar sendo o oposto delas mesmas, ou seja, uma cor quente acaba sendo fria e uma cor fria acaba sendo quente. E também tem outra coisa, no fundo, tudo vai depender o como que você gosta de trabalhar com as cores. E também a gente tem muita preferência por determinadas cores. Eu, por exemplo, adoro o azul, então vocês podem perceber que eu tenho mais facilidade para trabalhar com essa cor no geral. No entanto, é importante a gente meio que experimentar outras cores para sair da zona de conforto e sabermos mesclar melhor as cores com o sentimento que a gente deseja trazer para nossa arte. Mas enfim, antes de começarmos a entender o conceito de luz e sombra, precisamos entender sobre o conceito de edges, que eles vão de edges extremos, meio termo e o lost. Vou ser bem sincero aqui, cada um faz isso da maneira que mais se sentir confortável. Mas caso vocês estejam ainda começando tudo para curva de aprendizado ser menor, eu recomendo experimentar um pincel duro em um macio digital e ir trabalhando ele com a técnica de gota-gotas para ir criando essas zonas meio que aos poucos. Outro método também é simplesmente usar a Smooth Tools, que você simplesmente consegue trabalhar a forma que você quiser. O problema da Smooth Tools é que, além da mistura das tintas no digital ser horrível, às vezes você pode se perder usando elas. Também tem como fazer uma pintura mais similar ao gouache, que você vai diminuindo a opacidade ou do pincel ou das camadas e pouco a pouco você vai aumentando a cor do desenho e ele vai ficando mais natural. E você pode também misturando também as cores, as sombras, mais claras com mais escuras e tornar esse processo um pouco mais interessante também. Esse é um dos meus métodos favoritos, na minha opinião. Acho que o desenho fica mais natural. Mas eu vou usar uma outra forma que é a que eu sempre uso, que eu não fico sem. Eu simplesmente pego o gouache de aquarela, pinto a cor base bem clarinha, depois eu vou adicionando a cor aos poucos. A ideia é que ele fique meio que com essa texturazinha de aquarela e fica meio apagado.
semelhante à forma que você trabalha com aquarela. Talvez vocês tenham visto o vídeo e tudo mais. Depois eu só vou adicionando as cores usando basicamente a minha cor, porque ela tá meio apagada. E vou depois, na terceira camada, eu mudo um pouco a cor para ela ficar uma cor um pouco mais viva, inclusive. Esse é o jeito que eu mais gosto. Inclusive, eu recomendo que vocês peguem esse conceito de bordas e vão tentando experimentar inúmeros brushes e ver quais vocês têm mais afinidade. Porque assim a gente vai aos poucos desenvolvendo o nosso estilo próprio no desenho. E o estilo próprio sempre está associado à maneira que nós gostamos de fazer as coisas. Mas os conceitos básicos, eles sempre serão essenciais. Então, sempre dê uma olhada direitinho nos brushes, principalmente no Grita e no Clip Paint, que os brushes são bem variados, então você pode passar boas horas experimentando cada um. Inclusive, tem Smooth Tools com texturas também, se vocês prestarem atenção. É bem interessante ver que o quão próximo o digital ele é do papel, assim. A diferença mais gritante que eu senti, tipo, em programas de desenho no geral, foi o Grita. E para continuar esse conteúdo, é muito importante que vocês saibam criar objetos de formas tridimensionais. Então eu vou deixar meu vídeo no card para que vocês possam entender melhor como se faz cada objeto em cada pose, etc. Com isso dito, para que vocês possam entender melhor a luz e sombra, simplesmente começamos a observar onde está indo a direção na luz e trabalhando a região onde há mais claridade e onde há mais sombra. A sombra é muito mais drástica que a luz no geral, porque simplesmente a ausência de luz é muito mais drástica que o oposto. Sem contar que fazer inúmeras sombras suave nunca vamos perceber direito por causa da lei de Weber. Então, sempre as sombras serão bem delimitadas nas áreas onde importa. E tem os meios tons também, que ocorrem por causa da penumbra. Eu exagero muito nesse conceito por causa do meu astigmatismo. Mas lembrem-se que a zona difusa, ela é meio que onde é o resquício da luz ali no meio da sombra, como eu estou demonstrando aqui na tela. Um dos conceitos extremamente importantes também é aonde o objeto que você está desenhando ele se encontra. Ele está dentro de casa? Ele está fora de casa? Em que horário do dia ou noite ele está? Essa última pergunta ela vai ser mais relevante na hora que a gente for pintar o objeto, mas por hora, dependendo de onde o seu objeto está, ele vai mudar completamente a luz e a sombra do objeto. Então sempre pense aonde o objeto está. Quando estamos de noite, geralmente os objetos são mais simples na hora de pintar, porque eles são mais escuros. Pois as únicas iluminações que tem ou é da lua ou é geralmente de postes ao redor. De dia no geral, a luz se espalha pela atmosfera de forma mais difusa, mas dependendo do horário ela vai voltando ao normal aos poucos, mas tendo uma direção ainda bem clara. Então pode haver várias penumbras durante o horário, etc. Agora, sabendo disso, podemos realocar onde vai ficar cada área de sombra, luz, tornando as formas tridimensionais ainda mais convincentes.
Isso vale para tudo, inclusive quando se usa line art. Mas não precisa ficar neurótico com os valores agora. Sem contar que a line art já queria um contraste para você. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Finalmente, depois dessa longa explicação sobre luz e sombra, podemos partir agora sobre como utilizar as cores da melhor forma possível. Primeiro eu falarei o mais óbvio, que em vários pontos do dia a cor vai mudando o seu valor, o que pode resultar em perda de saturação. O que sinceramente é esperado que ocorra, né? Porque basicamente todos os objetos refletem e absorvem cores. Então, cada período as cores vão variando conforme a sua incidência de luz. Há uma exceção, no caso seria aquelas tintas que refletem tudo e absorvem tudo. E não, eu não estou falando do branco ou do preto. Até porque, por mais que essas cores tenham uma absorção ou reflexão maior no caso, ainda assim não chegam a ficar semelhante a uma textura chapada de jogo, no caso de um PlayStation 2 ou aqueles jogos sem textura. Mas sim de uma tinta que evidencia de forma bem drástica o efeito Weber, já que o grau de absorção do Fanta Black, por exemplo, é de aproximadamente 99,9%, ou seja, é tão baixa que simplesmente não vemos luz e sombra em nada pintado dessa forma. E da sua versão branca, eu não sei porque o nome é Fanta Black ainda, mas seu modelo White chega a refletir 98,8%, mas ainda assim dá essa impressão chapada. Meio que o ambiente acaba influenciando no objeto, e também é assim que funciona o Ray Tracing em jogos, por exemplo, para torná-los mais realistas. É simplesmente a física por trás das cores. Os detalhes físicos, por mais importantes que sejam, ainda assim não explicam tudo. O exemplo mais comentado aqui é simplesmente o dos cubos, que você vai mudando o contexto do fundo da cor. A mesma coisa muda com a entonação até mesmo das cores frias e quentes. Mas não sabem o porquê as cores frias e quentes são catalogadas dessa forma. Basicamente, quando vemos o céu, a natureza, nos vem em mente um ambiente bem relaxante. Porém, se a gente aplicar essa regra à risca, com praias e ambientes paradisíacos, a gente percebe que mesmo com cores quentes, esses ambientes continuam relaxantes, mesmo tendo cores mais puxadas para o vermelho. Mas essa regra tem uma questão muito importante também. Qual sentimento você quer passar, ou no caso se expressar? Por mais que o azul pode se tornar cor quente, então a cor não importa, né? Não? Tem certeza? Então, no fundo, é simplesmente o que você quer passar para o observador. Mas também temos que entender o âmbito social e psicológico da cor, que eu vou passar aqui na tela mais ou menos como é que funciona cada cor, tipo, o que ela representa no ocidente, já que eu acredito que vocês querem desenhar para ocidentais, né? Mas caso vocês também queiram desenhar para orientais também, tudo, mais ou menos lá pro lado da China, Japão e etc., você pode pesquisar o que representa a cor naquele local em específico. Mas tudo bem. Tendo em mente isso, você pode tentar mesclar essas cores e ver se elas transmitem exatamente o que você quer passar. Então, aquelas regras de tríade de cores, cores complementares, monólogas, etc., elas vão te ajudar mais para você não ficar perdendo tempo
em ficar testando várias ordens de cores consecutivamente. Mas uma vez ou outra você pode tentar ir quebrando essas regras aos poucos para trazer resultados mais interessantes. Mas pelo amor de Deus, não exagere. Senão, basicamente suas artes vão ficar caóticas e confusas. Mas se você quiser transmitir isso também, bom, basicamente você cumpriu o seu objetivo, né? Assim como um pianista mesclando as teclas de teclado, elas vão tendo esse comportamento no geral de transmitir mensagens e sensações. Mas outra propriedade psicológica interessante da cor é que ela tem contexto. E provavelmente você já deve ter ouvido isso tudo, mas acredite, o contexto da cor, ela muda muito. A gente pode brincar, por exemplo, se eu colocar uma espécie de violeta ou rosa-choque, eu confundo sempre os dois, então se estiver errado, desculpa aí. Você vai perceber que a cor ela vai meio que perdendo o brilho, dependendo o que você coloca de fundo no azul bebê. O oposto também ocorre com outras cores também. Cada cor ela vai ter uma propriedade dependendo o que acontece se nós mutarmos o fundo dela. Então é outra coisa de você também experimentando e fazendo outras coisas também. Inclusive eu recomendo que você vai explorando outras cores e fazendo experiências, porque você vai ter um repertório visual e vai saber corrigir os problemas na sua pintura muito mais rápido do que as pessoas que não conhecem isso. E lembrem-se, o mais importante no estilo é a sua percepção visual. Quando eu digo fazer o que gosta, não estou dizendo para ficar na zona de conforto. Sempre tentem explorar coisas novas. Isso pode mudar o seu estilo de arte para sempre. Tudo que você fizer agora vai definir como a sua arte vai estar lá no futuro. Mas é isso. Muito obrigado por me assistir e até mais. Bem, eu considero essa série de vídeos basicamente um mini curso. Então, eu preciso que vocês saibam que basicamente eu já terminei o conteúdo. Só faltam mais 2 coisinhas para passar. Eu vou mostrar mais umas coisas sobre desenho depois dessa série de vídeos, mas por enquanto assiste essa playlist inteira sobre todos os fundamentos do desenho. Então meio que acabou os vídeos agendados. Talvez tenha ainda um ou outro vídeo. Eu simplesmente só queria garantir um começo um pouco mais relaxante pra mim, mas eu percebi que meio que demora um pouco pra engatar no YouTube, então meio que foi bom esse período de calma pra mim também terminar o resto dos efeitos e etc. Mas enfim, caso esse conteúdo seja de grande valia pra você, por favor considere dar o like. E caso você queira ver mais conteúdos que eu estou fazendo sobre desenho e às vezes técnicas de aquarela, considere se inscrever no canal, ativar as notificações também. No mais é isso. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigado por sua atenção e basicamente agora é um adeus definitivo. Falou!